E nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a história por trás da oração. Acredito que segunda-feira passada o seminarista Cassimiro falou sobre a oração de Ana, uma palavra tremenda e abençoadora aos nossos corações. Mas hoje nós vamos falar, como você já deve ter visto pelas redes sociais e pelos avisos da igreja, nós vamos falar da oração de Ezequias, do rei Ezequias. Orou há tanto tempo atrás, mas a oração dele lá atrás nos ensina algumas verdades que eu gostaria de trazer para a gente hoje. E da mesma forma que ele orou há muitos anos atrás, nós hoje temos o livre acesso, não por nosso merecimento, mas pela conquista de Jesus Cristo na cruz. Nós temos o livre acesso a Deus e podemos pedir a mesma coisa que ele pediu há tantos anos atrás. E nós temos a certeza que o Senhor nos escuta, que o Senhor vê as nossas lágrimas e que ele pode atender ao nosso pedido, à nossa súplica, à nossa oração. Então hoje eu convido os irmãos a refletir nessa oração de Ezequias, oração feita pelo rei Ezequias. A seguinte temática: a oração de súplica em meio à sentença de morte. Uma oração de súplica em meio a uma sentença de morte. Você já parou para se colocar no lugar do rei Ezequias? Talvez você nem leu essa passagem ainda, que se encontra lá em 2 Reis. Já nós vamos abrir, vamos ler esse texto. Mas você já se imaginou receber uma notícia dessa? Que você vai morrer? E não é uma simples notícia dada por alguém que não tem autoridade nenhuma, ou alguém que não conhece bem daquilo que está falando, mas é uma notícia vinda direta de um profeta. Uma notícia vinda direta daquele que a missão era falar o que Deus mandava ele falar. Ou seja, você receber um diagnóstico desse, um diagnóstico de morte, dizer que você vai morrer, mas vindo diretamente daquele que é enviado de Deus. Em outras palavras, uma notícia vinda diretamente de Deus para a sua vida. Você já conseguiu se imaginar nessa posição? Onde Deus fala diretamente para você, você vai morrer? Qual seria a sua reação frente a essa notícia tão tranquila, para não dizer o contrário? Você já parou para pensar como que nós reagiríamos se tivéssemos de enfrentar uma situação como essa? Certamente, cada ser humano reage de uma maneira diferente frente a um diagnóstico desse, frente a uma situação adversa, frente à morte. Mas, no geral, como é que nós nos sentimos ao ouvir uma sentença dessa? Na grande maioria das vezes, se é que podemos dizer assim, de uma forma generalizada, as pessoas, principalmente do mundo, têm uma reação, muitas vezes, de negação. Às vezes, quando recebe um diagnóstico com o qual ela não quer, ou com o qual ela não estava esperando, a primeira reação, muitas vezes, é de negação, de não acreditar. Isso não está acontecendo comigo. Isso não é para mim. Você está enganado. Médico, não é isso que está acontecendo. E geralmente se trata como negação. Mas outras pessoas podem até se sentir desesperadas, cair em pranto, cair em choro e verdadeiramente se afundar numa depressão ou num desespero profundo. Porque, de fato, essa notícia é uma notícia extremamente dura. E, como já falei, veio diretamente do Senhor. Outras pessoas até tentam barganhar com Deus. Eu não sei quantos de vocês já tentou fazer isso. E, para não deixar vocês com vergonha, eu confesso que eu já fiz algumas vezes isso no meu coração. De dizer: Senhor, se o Senhor me conceder essa vitória, eu vou fazer isso e aquilo. Se o Senhor me livrar dessa doença, eu vou fazer isso e aquilo. Senhor, se o Senhor tirar essa dor de cabeça, para quem não sabe, eu sofro com enxaqueca e às vezes eu oro assim. Senhor, se o Senhor tirar essa dor de cabeça, eu prometo que eu vou fazer isso e aquilo. E a gente começa a barganhar com Deus. Como se o que a gente tem a oferecer a Deus fosse de valor para Deus.
Algumas pessoas reagem dessa forma. Às vezes, as pessoas agem com raiva e começam a se irar com Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? O Senhor não está vendo a minha luta, a minha peleja? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor realmente vai deixar? Eu que sou tão justo, eu que vou à igreja todos os domingos, toda segunda-feira, participo dos ministérios da igreja, o Senhor vai permitir que isso aconteça comigo? E muitas vezes as pessoas começam a agir com raiva, se irar contra Deus, com insatisfação com aquela situação que acontece. Mas diversas são as reações para um diagnóstico terminal. Mas a Bíblia nos ensina uma outra reação. E é justamente sobre essa reação, sobre esse outro caminho, que eu gostaria de falar nessa noite. Um caminho mais perfeito, um caminho redentor, um caminho correto, um caminho leve, que nos dá a certeza que mesmo que a nossa oração não seja atendida, aquele que nos criou vai nos sustentar até o dia do Senhor, até o dia que Ele nos leve. E quando isso acontecer, meus irmãos, não tem para que ter choro, não tem para que ter desespero, porque vamos estar nos braços do nosso Pai. Então essa certeza, esse caminho que me faz entender e ter a certeza que mesmo quando, humanamente falando, as coisas estão dando errado ou dando ruim, eu posso ter a certeza que no plano eterno, olhando divinamente, tudo está sob controle, porque Deus é que comanda e rege todo o universo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então vamos ver e vamos entender esse caminho que é através da oração. E é sobre isso que nós vamos falar exatamente nessa noite, a oração do rei Ezequias. Como disse, semana passada, Casemiro falou sobre a oração de Ana, uma mulher aflita que clama por um filho. E hoje nós vamos ver um rei doente que clama por mais anos de vida, que clama por, será assim podemos chamar, por uma segunda chance, por mais um tempinho de vida. Em ambos os casos, Deus ele ouve e responde com misericórdia. Porque afinal de contas, como diz Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então abram comigo em 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos cobre agora, nesse momento, com a tua sabedoria, para entendermos um pouco mais sobre essa oração, sobre a súplica do rei Ezequias e sobre a resposta do Senhor para ele. Fala conosco, Jesus, queremos ouvir a tua voz, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz, Pai. Estamos com o coração inclinado, querendo fazer a tua vontade, então se manifesta no nosso meio com teu Espírito Santo e fala aos nossos corações nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Antes de a gente ir propriamente para o texto bíblico e falar desses dois pontos, a súplica do rei Ezequias e a resposta de Deus, me permita dar um pouquinho do contexto histórico, para que a gente possa entender melhor o quanto que isso aqui é pesado e o quanto que isso aqui verdadeiramente fala aos nossos corações no dia de hoje. Entendimento do texto bíblico, nós percebemos ao lermos a história que o rei Ezequias, ele era um rei piedoso. E ele teve um reinado, ele reinou em meio a uma crise. Quando a gente vai ler um pouco, a gente vai ver que o povo de Israel estava em guerra com o povo da Assíria. E o reino do norte já tinha sido conquistado. Mas o rei Ezequias, ele reinava em Judá e ele reinou por 29 anos lá. E nesse tempo desse reinado, ele também enfrentou várias batalhas contra o rei, contra o império assírio. Como eu disse, que já tinha conquistado o reino do norte. Mas o pai de Ezequias, ele foi o rei Acais, foi um rei ímpio. Quando a gente vai ver a história, ele foi um rei extremamente ruim para o povo de Deus, porque ele começou a trazer outros ídolos, outros deuses para junto e para dentro do templo do Senhor. De maneira que começou a ter uma mistura dentro da liturgia, dentro da doutrina daqueles que ali estavam do povo de Deus. Mas Ezequias, ele não se deixou levar pelas influências ou por aquilo que o pai dele ensinou. Ele promove uma reforma e corajosamente ele restaura o culto no templo, ele destrói todos os ídolos, inclusive a serpente de bronze que tinha sido feita para se adorar dentro do templo, que marcava a idolatria daquele povo. Agora tente se imaginar no lugar do rei Ezequias. Um rei que ele herda uma cidade em ruínas, um rei que herda uma cidade extremamente idólatra, longe dos caminhos do Senhor, com um culto totalmente misturado, que não tinha somente adoração a Deus, mas adoração a outros deuses falsos. E ele tem a coragem de refazer o templo, tem a coragem de reformar o culto ao Senhor, traz o povo para o centro da vontade de Deus novamente, e ele faz isso tudo para então receber a mensagem de que você morrerá. Tenta imaginar como está a cabeça do rei Ezequias agora. O que provavelmente deve estar se passando pela cabeça desse homem que fez todas essas coisas, mas que agora recebe o diagnóstico de que ele vai morrer. E vale lembrar, como eu já disse, o contexto aqui é de pós-guerra. Então, se o rei Ezequias morresse nesse momento, ele poria em risco a linhagem davídica. Porque quando a gente vai estudar um pouco mais do texto, a gente vê que Ezequias ele não tem um herdeiro ainda. Ele não tinha um filho ainda. Esse filho só vem nesses outros 15 anos que foram acrescentados à vida dele. Então, muito provavelmente, se o rei Ezequias morresse, aquele reinado ia entrar em ruína, porque não teria alguém da linhagem de Davi para governar. O filho Manassés só viria depois. Então, podemos entender nessa história que mesmo quando a pessoa é justa, mesmo quando faz os planos de Deus, mesmo quando faz tudo certinho, isso não nos garante uma vida sem provações. Mesmo se você faz tudo certinho, tudo por onde Deus manda, isso não te garante uma vida sem provações. Quer ver o maior exemplo disso? Jesus Cristo. Jesus Cristo errou em alguma coisa? Ele teve provação? Bastante. Nem sempre fazer tudo certo me garante que tudo vai dar certo para mim. Deu para entender? Nem sempre fazer tudo certo me garante que eu não vou ter provação na minha vida. Porque essa é uma promessa do Senhor para os cristãos. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus não nos promete uma vida sem provações, mas Ele sempre nos promete vitória nas provações, quando nós andamos pelo caminho do Senhor. Quando nós andamos no centro da vontade do Senhor. Então teremos provações. A vida do justo também passará por momentos de provações. Às vezes, mesmo depois de ter vitórias públicas, vitórias contra inimigos externos, contra situações externas, mesmo depois dessas vitórias,
Deus ele vai nos fazer passar por desertos privativos. Mesmo externamente nós estamos bem, internamente Deus pode nos fazer passar por desertos. Mas isso não deve nos desanimar, porque a mesma fé, a nossa fé que lida com situações externas, com inimigos externos, também é a mesma fé que será testada nos sofrimentos pessoais, nas coisas internas. Então, para que a gente possa entender um pouco do contexto histórico de como aquele rei recebe essa notícia, e agora nós vamos entender como que ele faz essa oração, o porquê que ele faz essa oração e como é que ele faz essa oração. Como é que nós podemos aplicar na nossa vida a maneira pela qual o rei Ezequias faz essa oração. Em primeiro lugar, a oração de Ezequias, um clamor em lágrimas diante do Senhor. O texto começa dizendo que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu sempre me perguntei, quando eu li esse texto pela primeira vez, por que ele virou o rosto para a parede? Não era tão mais fácil, ele estava aqui, recebeu a notícia e simplesmente orar ao Senhor? Por que ele vira o rosto para a parede? Por que ele se isola? Por que ele se joga na parede para orar ao Senhor? E estudando um pouco melhor esse texto, nós entendemos que o virar o rosto para a parede é um sinal, um gesto de total isolamento e de intimidade com aquele com quem eu falo. De entender que não tenho mais recursos, de entender que eu não consigo mais ver nenhuma luz no fim do túnel. O que me cabe agora é simplesmente a parede. Eu não tenho nada mais para fazer, o que me resta tão somente é me entregar. E é isso que o rei Ezequias faz. Ele não se dirige a médicos, porque como rei ele tinha disponível os melhores médicos daquele tempo. Ele não se dirige a sacerdotes, a conselheiros, porque como rei ele tinha os melhores sacerdotes, os melhores conselheiros disponíveis para ele. Mas ele não se dirige a isso, porque ele sabia que mesmo recorrendo aos melhores médicos, mesmo recorrendo aos melhores profetas, os melhores conselheiros, nada podia frustrar a palavra vinda do Senhor. Porque a palavra vinda do Senhor é a autoridade máxima e nada pode mudá-la. Então ele não recorre às coisas humanas, ele não recorre a recursos humanos, ele recorre unicamente àquele que decretou a palavra, o único que poderia mudar aquela situação. E o que é que isso fala para a gente hoje? Muitas vezes a gente recebe um diagnóstico, às vezes nem um diagnóstico terminal, às vezes só uma circunstância adversa, e a gente procura todos os recursos humanos possíveis antes de procurar o nosso Deus. Antes de procurar botar o rosto na parede e clamar ao Senhor pedindo por uma resposta. Isso fala para a gente muito mais de quem a gente tem depositado a nossa confiança. Será que temos depositado nossa confiança no Deus que tudo pode, no Deus que tudo criou, ou nos nossos esforços, nos nossos contatos, no nosso dinheiro, na nossa força? Isso é muito sério, porque nós aprendemos com o rei Ezequias que tão somente precisamos colocar a nossa cabeça na parede e clamar ao único que pode nos dar e mudar, reverter a nossa situação. Então, às vezes, nós somos acometidos de uma situação ou uma sentença, muitas vezes nem sentença de morte, mas nós não fazemos a petição dessa maneira que o rei Ezequias fez. Nós colocamos todas as outras coisas na frente daquele que deveria ser o primeiro no nosso coração. E isso fala muito sobre como nós temos vivido a nossa vida, em quem nós temos confiado, em quem nós temos orado e clamado por resposta. Precisamos entender que o nosso clamor só pode ser escutado e revertido, a nossa sentença, por Deus. Por mais que eu converse com um amigo, por mais que eu peça ajuda a um irmão, o único que pode reverter a nossa situação é o Deus Todo-Poderoso. Então, antes de falar com um irmão, que também é positivo,
Afinal de contas, o livro de Tiago até fala: orem uns pelos outros, confessem pecado uns aos outros a fim de serem curados. Isso é muito importante. Mas antes de procurarmos o irmão, devemos procurar a Deus em clamor, porque Ele é o único que verdadeiramente pode reverter a nossa situação e responder às nossas orações. Mas isso também nos leva a pensar em como nós temos nos portado como filhos de Deus. Porque, como eu disse, muitas vezes nós damos preferência a fazer do nosso jeito, ao invés de fazer do jeito de Deus. Muitas vezes estamos gastando os nossos recursos e fazendo todo o possível diante da nossa natureza humana para fazer com que aquela situação seja revertida. E o plano de Deus para que aquela situação seja revertida é tão somente que nós dobrarmos os nossos joelhos, colocar a cabeça na parede e orar. Meu irmão, entenda que o plano de Deus para que nós possamos vencer algumas circunstâncias é a oração. Não é que Deus ele mudou de opinião. Não é que Deus ele vai mudar a forma que ele tinha planejado no tempo eterno, não. É que o plano dele sempre foi que você se ajoelhasse, orasse e clamasse por aquela resposta. E muitas vezes nós não temos a resposta, nós não temos a cura, nós não temos aquilo que tanto temos pedido aos outros e compartilhado com os outros, porque nós não estamos pedindo ao Senhor. Nós não estamos orando ao Senhor. Fazemos tudo, menos aquilo que verdadeiramente importa. Orar e clamar àquele que é o único que pode nos dar verdadeira mudança no quadro. Voltando para a nossa história, ele se encontra ali sozinho com Deus, e é exatamente nesses momentos de solitude com o Senhor que nascem as orações mais profundas. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram essa experiência de passar por uma situação extremamente difícil, talvez até um diagnóstico de morte, uma situação extremamente complicada, e eu tenho certeza plena de que se você verdadeiramente é um filho de Deus, foi nesse momento em que você pôde voltar os olhos ao Senhor, e ali foi onde nasceu a sua oração mais sincera. É nesses momentos de solitude, nesses momentos muitas vezes de desespero, que nascem as nossas orações mais profundas. Ezequias faz uma oração sincera, baseada na aliança de Deus. Ele diz: lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Ele não fala desse jeito para ser como um presunçoso diante do Senhor. Ele não está falando isso para dizer: Senhor, olha só, eu fiz tudo isso aqui pelo Senhor e agora o Senhor está me dando essa resposta? Não. Ele está clamando pela fidelidade de Deus. Deus, eu fui alguém obediente. A tua fidelidade diz que o Senhor vai cuidar dos seus. Então, por amor à tua aliança, por amor à tua promessa, olha para mim, se lembra de mim, do teu servo que tem andado contigo. A ideia não é agir com presunção ou cobrar de Deus alguma coisa, mas é unicamente se render ao Senhor. Aqui ele dá uma lembrança da aliança. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, se lembra de que eu sou teu. Tu conheces a minha vida, o Senhor sonda o mais íntimo do meu coração, o Senhor sabe que eu sou teu. Faz a tua vontade, mas Senhor, eu clamo por mais alguns dias. Eu clamo por mais algum tempo, porque eu não quero morrer agora. E Deus ouve a oração. Ele recorre à fidelidade de Deus e não à fidelidade dele. Ele não fica baseando a sua oração naquilo que ele fez, mas unicamente na aliança que Deus tinha com o seu povo. Tanto Lutero quanto Calvino, ao comentar esse texto, diz que a beleza dessa oração está justamente em o clamor que não exige, mas um clamor que confia no Deus soberano. Então não é um clamor que exige algo de Deus, mas é um clamor que confia que Deus é soberano e que pode operar o milagre na vida dele. E é exatamente isso que Ezequias faz. Ele não exige nada, mas ele confia em Deus, o único que poderia mudar o seu quadro, o único que poderia mudar a sua situação. E a Bíblia diz, o texto continua dizendo que ele chorou muitíssimo.
Se a gente for para Salmo 56:8, a gente vai ver que Deus ele recolhe todas as nossas lágrimas. Se a gente for para Isaías 38:5, vai dizer que o Senhor vê a nossa oração e que Ele vê as nossas lágrimas. Então entendemos, portanto, que a emoção na oração, ela também é algo válido, desde que seja com humildade e firmada na verdade. Nós podemos sim nos chegar ao Senhor chorando, clamando, com emoção, desde que essa emoção não seja descontrolada, não seja uma emoção orgulhosa, pedindo algo para eu gastar no meu próprio prazer, mas que essa emoção possa revelar um coração humilde e firmado na verdade do Senhor. Vocês que estão aqui nessa noite, será que você já teve que virar o seu rosto para a parede em algum momento, alguma situação da sua vida? Você já teve que chorar diante de Deus, clamando e pedindo para que Ele revertesse a sua situação? Saiba que a verdadeira oração, a oração verdadeira, ela nasce do coração quebrantado. Ao receber uma notícia, ficar triste, amargurado tremendamente, mas não se desesperar, porque entender que Deus é soberano. Não recorrer a recursos humanos, não recorrer àquilo que está ao seu alcance humanamente falando, mas recorrer ao único que pode te dar verdadeira saída daquela situação. O único que verdadeiramente pode mudar a tua história, o único que verdadeiramente pode mudar o diagnóstico de morte. É somente Deus que pode. A oração verdadeira vem de um coração quebrantado, não vem de fórmulas bonitas, não vem de palavras eloquentes. Portanto, meus irmãos, ore como Ezequias orou, mas ore com fé, de maneira simples, mas com honestidade no coração. Com honestidade no coração. Mesmo que esteja lhe doendo, mas ore ao Senhor, ore ao Deus verdadeiro. O texto continua e nós vemos agora a resposta de Deus para Ezequias. Primeiro nós entendemos a oração, como é que ela foi feita. Colocou o rosto na parede como sinal de total entrega, total rendição a Deus, que ele não tinha mais recursos a procurar. Não tinha mais o que ele fazer, unicamente recorrer a Deus. Essa deve ser a nossa oração quando nos deparamos com o diagnóstico, seja de morte, seja um diagnóstico adverso, seja uma circunstância difícil que estejamos passando. Nossa primeira reação deve ser entender que somente Deus pode nos livrar daquilo. Nossa primeira reação deve ser buscar ao Senhor em oração. E agora nós vamos aprender como é que Deus responde a esse tipo de oração. A resposta divina vem através da misericórdia soberana e a graça imerecida. O texto fala que antes mesmo que Isaías tivesse saído daquele lugar, da cidade, antes mesmo dele chegar na metade da cidade, o Senhor já escutou a oração de Ezequias e manda Isaías voltar e dar uma outra sentença, uma outra resposta para o rei. Uma resposta rápida, mas não uma resposta impensada. A rapidez com que Deus responde mostra como Ele se compadece dos seus filhos. A resposta de Deus em responder, a rapidez de Deus em responder a oração de Ezequias mostra exatamente como Ele se compadece do aflito. E de novo, meus irmãos, não significa dizer que Deus ele mudou de ideia, mas significa dizer que a oração do rei Ezequias já fazia parte do plano de Deus soberano para que Ezequias pudesse mudar aquele quadro. Fazia parte do plano de Deus que Ezequias se rendesse ao Senhor para que então ele fosse curado. Isso nos diz que muitas vezes nós estamos brigando com as coisas da nossa vida, com circunstâncias, até mesmo com doença, mas tão somente porque Deus está esperando que nós coloquemos a nossa cabeça na parede, oremos a Ele para que então Ele possa agir com cura. É dessa forma que Deus opera os seus milagres, muitas vezes através da nossa oração.
Então entendemos aqui, podemos ver que em tudo Deus ele tem um plano. Nada foge do controle de Deus. E Ele se utiliza de tudo à nossa volta, tudo o que acontece ao nosso redor, para o cumprimento dos seus decretos eternos. Até mesmo a nossa falta de fé, Deus pode se utilizar para nos mostrar qual é o caminho correto. Até mesmo as coisas erradas que a gente faz, Ele se utiliza para derramar graça na nossa vida. Porque como o próprio texto da Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus se utiliza de todas as coisas, porque em Romanos vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus vai se utilizar de todas as coisas, de tudo aquilo que Ele quiser para o cumprimento dos seus planos e seus decretos eternos na minha e na sua vida. Seja a doença, seja a bonança, seja qualquer outra coisa, Deus ele se utiliza para cumprir os seus planos na minha e na sua vida. Deus não é pego de surpresa. Nada foge do controle de Deus. Deus ele não é desprevenido com as coisas. Deus é poderoso para fazer milagres em nossas vidas. E o mesmo Deus que operou milagre na vida do rei Ezequias, é o mesmo Deus que está aqui hoje, que pode operar milagre na sua vida, na minha vida. Ele é poderoso para mudar diagnósticos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas de fato temos que crer, de fato temos que orar, de fato temos um modelo ao qual nós nos chegamos ao Senhor. E a oração é um desses requisitos que o Senhor às vezes libera a bênção para os seus filhos. Então, um meio de Deus para nos conceder desejos e coisas que nós queremos, muitas vezes é a oração. Esse é o meio que Deus se utiliza para nos abençoar, através da oração. Faz parte do plano de Deus que oremos por aquilo que queremos. Faz parte do plano de Deus que peçamos por aquilo que nós temos mais necessidade, mais procura. Faz parte do plano de Deus que nós nos cheguemos a Ele em oração, seja para pedir alguma coisa, seja para adorá-lo, seja para entronizá-lo, seja para fazer qualquer outra coisa, mas colocando sempre Deus no primeiro lugar da nossa vida. Faz parte do plano dele que nós oremos ao Senhor. Calvino deixa isso claro quando ele diz que a oração não muda a vontade de Deus, mas é um meio pelo qual Deus realiza a sua vontade em nós, por meio de nós. Vou repetir. A oração não muda a vontade de Deus, mas é o meio pelo qual Deus realiza a sua vontade em nós, por meio de nós. Então, muitas vezes, nós pedimos tantas coisas, mas não aconteceu ainda porque a gente não está pedindo para a pessoa certa. Porque a oração é o meio que Deus se utiliza para fazer a sua vontade em nós, por meio de nós mesmos. Isaías não tinha nem saído do centro da cidade ainda. E Deus fala que ele volte e dê um outro diagnóstico. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, eis que te curarei. 3 dias depois, Ezequias subirá ao templo e 15 anos serão acrescentados à sua vida. E Deus ainda opera mais, porque Ele dá proteção a Jerusalém contra os assírios. Ele promete proteger o povo dele. Por conta da oração de Ezequias. O simples fato de colocar a cabeça na parede, entender que nada poderia salvar ele naquele momento, tão somente o Senhor. A partir do momento que reconhecemos que não somos nada e que Deus é tudo na nossa vida, não é que Deus vai destravar as coisas para a gente, mas o nosso coração vai estar mais propício a entender e aceitar aquilo que Ele tem para a gente. Quando eu entendo que eu não sou nada à parte de Jesus Cristo, e que mesmo assim Ele me escolheu, me adotou como filho e me faz andar nos seus caminhos, de novo, não é que Ele vai destravar as bênçãos dEle para mim, nós não estamos aqui pregando teologia da prosperidade, mas o meu coração vai estar mais propício a entender e aceitar o que o Senhor tem para mim. Porque eu vou estar caminhando junto com o meu Senhor. E essa intimidade vai me garantir isso.
Mas uma vez me permita falar, Deus já sabia o que ele faria desde o princípio. Mas ele escolhe, ele quis realizar o seu milagre, a sua obra, através da oração do rei Ezequias. Deus não mudou o plano, ele já sabia. Ele estava esperando que Ezequias orasse a ele, para que então ele viesse com intervenção e mudasse o quadro. Deus, ao mesmo tempo que decretou todas as coisas, também ordenou os meios pelos quais os seus decretos se cumpram. A oração é um desses meios. Entenda, Deus ele já decretou todas as coisas. E para que ele possa realizar tudo isso que ele decretou, ele deixou alguns meios. E um desses meios é a oração. Então, meu irmão, se você está sentindo falta de alguma coisa na sua vida, se você quer muito que alguma coisa na sua vida aconteça, ore ao Senhor. Mas ore com fé. De uma forma simples, assim como o rei Ezequias orou. Entendendo que somente Deus pode te dar essa resposta. Somente o Senhor pode reverter essa situação pela qual você se encontra. Somente Deus pode mudar o diagnóstico terminal e te dar 15 anos mais de vida. Proteção para a tua cidade. Sendo assim, a oração ela não muda os planos de Deus. Na verdade, ela é o plano de Deus desde o princípio. A oração não vai nos fazer mudar a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, desde o princípio, foi que nós orássemos a Ele. Deus se utiliza da nossa dependência para manifestar a sua soberania. Vou repetir, Deus se utiliza da nossa dependência para manifestar a sua soberania. Por isso, meu irmão, minha irmã, clame com fé. Ore ao Senhor. Suplique a Ele, mas com fé. Porque o Deus soberano é também o Deus que se compadece dos seus filhos. O Deus que tudo pode também é o Deus que prometeu que não desampararia os seus filhos, que não deixaria que o seu povo fosse confundido. O mesmo Deus que é todo-poderoso é o mesmo Deus que se compadece do aflito. Então, ore. Se você está precisando, ore. Ore ao Senhor. Então, nós encontramos aqui nessa resposta de Deus, por meio do profeta Isaías, 3 promessas. A primeira, a cura. A segunda, uma adoração restaurada, porque diz que depois de 3 dias ele subiria à casa do Senhor, ao templo do Senhor, e iria lá adorar. E em terceiro lugar, nós vemos uma proteção de vida, uma proteção nacional, porque ele promete proteger o povo dele. Nós vemos também uma extensão de vida, porque Deus promete mais 15 anos da sua vida. Então, a oração do rei Ezequias, quando o Senhor manda Isaías voltar e dizer a ele, garante a ele cura, garante a ele proteção, garante a ele longevidade e proteção, mas também garante a ele uma adoração restaurada. Entenda que no seu motivo pessoal, que você tem pedido a Deus, entenda que o Senhor pode te dar cura, mas Ele também restabelece a adoração pessoal que você deve ter com Ele. E Ele te promete proteção em tudo aquilo que você for fazer. Esse é o Deus ao qual servimos. É isso que Ele prometeu ao rei Ezequias. E da mesma forma que há tantos anos atrás Ele prometeu ao rei Ezequias, Ele pode cumprir isso na tua vida hoje, se você crer. Ele pode e Ele concede proteção para a tua vida. Ele pode e Ele está disposto a conceder cura para a tua vida, se isso for da vontade dEle. E Ele pode e Ele quer conceder proteção também para aqueles que estão à sua volta. Porque Ele prometeu proteção para a cidade. Creia no Senhor. Ezequias não estava apenas doente, meus irmãos. Ele estava com um diagnóstico de morte. Ele estava diante da morte. Não era uma doença que algum remédio podia reverter a situação dele. Que alguns médicos podiam dar alguma coisa e ele ficaria melhor. A sua oração nos ensina que nos momentos mais sombrios são exatamente esses momentos que nos empurram, nos impulsionam para a parede, para que nós estejamos com o Senhor. Aprendemos com essa oração que mesmo diante da morte, o povo de Deus ora, porque sabe que o tempo de vida está nas mãos de Deus.
Mesmo diante da morte, nós sabemos que Deus controla tanto o tempo quanto a vida, porque Ele é o dono do tempo e Ele é o dono da vida. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Então entenda que no propósito eterno de Deus, tudo já foi estabelecido. Mas um dos meios para que Ele possa realizar a sua obra em você, em mim, é através da nossa oração. Portanto, meus irmãos, nesse culto de oração, que toda segunda nós vemos, ore. Mas não ore como alguém que não crê naquilo que está falando. Ore crendo, entendendo que Jesus Cristo, Deus, pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele é poderoso para fazer. Essa oração do rei Ezequias nos lembra que Deus, Ele nos ouve, Deus, Ele nos vê, Deus, Ele nos cura, Deus, Ele nos responde, tudo segundo a sua vontade e a sua glória. Entenda, meus irmãos, não há parede tão fria, nem sentença tão dura que impeça Deus de te ouvir. Não há parede tão fria, não há sentença tão dura que te impeça Deus te ouvir. Tudo o que você clamar, o Senhor vai escutar. E segundo a sua boa vontade, agradável e perfeita, Ele vai te conceder vitória. Segundo a sua vontade. Para que o nome dEle seja glorificado. E que o nome dEle seja exaltado. Portanto, o desafio nessa noite que eu gostaria de deixar para os irmãos é que ao sair daqui, entenda que você precisa orar com sinceridade. Você precisa orar com humildade. Mas também você precisa orar com fé. Lembre-se de que na aflição você pode se virar para a parede e encontrar Deus na parede fria. Porque não importa a sentença, Ele te escuta. Não importa a dificuldade, Ele te escuta. Não importa o quão desesperado você esteja, Ele te escuta. Ele é o nosso Pai. E Ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Mas é isso que geralmente nós não fazemos. Infelizmente, na nossa vida, como eu disse no início, nós tentamos gastar todos os outros recursos antes de correr a Deus. Então o desafio e o incentivo nessa noite, a exortação, é para que você coloque Deus em primeiro lugar também nos momentos de desespero. É para que você coloque Deus em primeiro lugar também nos momentos onde a sentença é de morte. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Talvez você veio aqui nessa noite porque você está enfrentando alguma coisa que você não encontra mais saída. Que você já esgotou todos os seus recursos. Talvez não seja uma sentença de morte, mas seja uma situação adversa na sua vida. Talvez uma causa na justiça. Talvez alguém na sua família que está enfermo. Ou talvez aquele chefe que não para de pegar no seu pé e que você não sabe mais o que fazer. Talvez você veio aqui sem uma saída, aflito com alguma situação. Todos os recursos esgotados. Se você está vivendo um tempo de aflição, está diante de uma sentença, seja ela de perda, de desânimo, de enfermidade, de portas fechadas, se você está aqui nessa noite e se encontra dessa forma, eu gostaria de orar com você. Da mesma forma que o rei Ezequias orou, me permita orar pela sua vida. Afinal de contas, como falamos no início, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Mas eu não quero orar sozinho por você. Eu quero que todos nós da igreja oremos por essas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, seja de perda, seja de enfermidade, seja de portas fechadas. Meu irmão, se você veio aqui e se encontra nessa situação, eu queria te pedir humildemente que se levantasse, porque eu quero orar por você, juntamente com os irmãos da igreja. Nós vamos levantar um clamor por todos vocês que estão passando por alguma dificuldade, seja na área de saúde, seja na área financeira, seja perda de algum parente, desânimo, seja na área emocional.
Se você está passando por algum momento, alguma situação dessa, fique de pé que eu gostaria de orar por você. E também orar pelos nossos pedidos da caixinha, pelos nossos pedidos de gratidão, fazer um clamor como completo. Meus irmãos, se essa é sua realidade, entenda que o mesmo Deus que agiu na vida do rei Ezequias é o mesmo Deus que pode agir na tua vida. O mesmo Deus que mudou a sentença de morte do rei Ezequias é o mesmo Deus que pode mudar a sentença de morte em seja qual for a situação que você está enfrentando. Esse mesmo Deus que é poderoso, que foi poderoso para fazer um milagre na vida do rei Ezequias, ele continua operando milagres nos dias de hoje e ele pode operar milagre na tua vida hoje. Não existe parede tão fria, nem sentença tão dura que impeça Deus de te ouvir.